Saudações da Páscoa terrena para todas as criaturas em todos os tempos e espaços possíveis e entrelaçados para nossas compreensões. E estamos aí voltando ainda entre a terra e o céu, constatando algumas realidades expostas pelo grande ministro Clarencio, e vamos falar um pouquinho também de uma personagem super importante para o nosso desenvolvimento, a nossa reflexão, chamada Irmã Clara. Clara e Clarencio, vamos lá então. Bom, em determinado capítulo chamado Irmã Clara 22, ela é apresentada e ela começa a traçar algumas linhas a respeito do cérebro, de como temos essa imersão em determinadas provas, determinadas expiações. E o ministro Clarencio inicia a sua fala lembrando que nem sempre doutrinar será transformar. Então, nem sempre nós nos atentarmos às palavras das verdades, aquelas verdades que já podemos alcançar e já podemos compartilhar, e só compartilhando é que elas se tornam efetivamente verdades, porque é justamente na partilha do pão, na partilha em que nos colocamos à disposição do serviço maior, do serviço universal em Deus, é que efetivamente estamos vivendo essas verdades e não apenas estudando e trazendo para nós mesmos e de repente só filosofando ou só cientificando e de repente falta exatamente essa partilha desse pão, esse pão espiritual tão necessário para todas as almas em qualquer passo da sua evolução. Então, nessa frase de nem sempre doutrinar será transformar, isso nos quer dizer que muitas das vezes as doutrinárias, elas não são para a matéria mais densa, não são para a compreensão daquele ego, não são para a compreensão daquele cérebro da matéria mais densa para fazer as pequenas conexões e de repente em algum momento, eureka, isso surgiu, isso aconteceu e agora eu compreendi uma certa passagem bíblica, uma certa passagem não bíblica, ou uma certa passagem da história, ou seja, qual for o mensageiro da palavra divina que trouxe. E aí, na sequência, algumas perspectivas sobre a inflexão, sobre o instrumento exatamente de que estamos utilizando agora, por exemplo, o instrumento da voz. Então, há um paralelo, há uma questão que fala sobre poder falar a inteligência, ou poder se comunicar, justamente a inteligência, essa capacidade de utilizar entre cérebros, o cérebro perispiritual e o cérebro da matéria mais densa, mas não necessariamente chegar ao ponto de redimir coração. E aí esperávamos nesse ponto de compreensão da obra, de todas as conexões e todas as hierarquias e todas as organizações de instituições como o nosso lar e cidades semelhantes, cidades mais avançadas, menos avançadas espiritualmente falando, perispiritualmente falando, esperávamos que o ministro Clarencio já alcançasse algo assim, algo nesse patamar de compreensão e possibilidade. E aí ele nos surpreende em algum ponto, nos dizendo que ele consegue efetivamente falar a essas inteligências, mas ele não consegue ainda redimir corações. E quando vai apresentar a irmã Clara, vamos descobrir também que a irmã Clara, apesar de já alcançar a possibilidade de redimir corações, a exemplo de outros relatos de missões com André Luiz, onde uma figura determinada tem essa possibilidade já de redimir corações, de ajustar alguns parâmetros mentais para que aquela criatura possa se organizar nas partes elétricas, nos corpos elétricos, eletromagnéticos que se colocam à disposição para o espírito evoluir. E aí, a questão de redimir corações, vamos descobrir que Clara, ao se deparar com o assunto, ela vai se emocionar. E novamente uma surpresa nessa obra de André Luiz, onde talvez não pela primeira vez na leitura, talvez não pela segunda vez, mas quem sabe da terceira em diante, quem sabe da compreensão mais ampla, mais universal, nos toma de surpresa dizendo que quando ela pensa sobre essa determinada figura materna relacionada com um filho, relacionado com
com aquele que teria relação nessa volta, nesse reencontro, nesse restabelecimento, esse reajuste da lei divina, ela se emociona justamente porque ela mesma traz ainda ligações com criaturas ainda mergulhadas na matéria mais densa, ou pelo menos entre encarnações, que ainda não se voltaram a ela, como ela mesma diz. E aí vamos trazer algumas ideias interessantes para a nossa compreensão. Por exemplo, a questão da voz estar a serviço da palavra. Então nós temos lá, quando ela se apresenta, né, estão apresentando e o ministro vai falando. Nem sempre doutrinar será transformar. Guarda alguma força magnética suficientemente desenvolvida capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não dispõe de sentimento sublimado suscetível de garantir a renovação da alma. Suscetível de garantir a renovação da alma. Então, não é que não alcance, né, as questões mais íntimas da própria alma, mas garantir essa recolocação no tempo e espaço, no livro dos vivos da eternidade, diz o ministro que ele não se coloca ainda. Então, ele apresenta lá a anfitriã e todo esse processo vai acontecendo. Então, ela vai traçar alguns passos junto ao ministro e o diálogo vai mais ou menos na direção seguinte: a voz a serviço da palavra. Então, a palavra como conceito, como emanação mental. E a palavra, ela emite energias elétricas específicas, raios de natureza dinâmica. Então, essas energias elétricas específicas vão atingir o ponto. Então, quando falamos de pequenas flechas eletromagnéticas, pequenos raios que saem quando pensamos ou quando proferimos algumas palavras, dependendo da energia que ela emana, porque essa energia vem de molécula a molécula, ela vai do processo mental, passando pelo processo do corpo perispiritual e com o duplo etérico certamente nessa ligação, mas passando para o corpo mais denso e então, através do vento, através do ar, enfim, este som, esta energia que vai nos chegar, né, aos órgãos de recepção, essa energia vai contaminar completamente a criatura e completamente o ambiente, não necessariamente um dardo que vai especificamente, vai exatamente onde o órgão vai receber aqui. Não, de modo algum. Mas se estamos falando de energia, se estamos falando de raios de natureza dinâmica, e aqui estamos reforçando, corroborando com a nossa didática, a nossa pedagogia a respeito do nosso raio, o raio de desenvolvimento, né? Então, além disso, coloca-se a mente como um gerador de força, algo que André Luiz já traça em alguns outros pontos, no Mundo Maior e em outras obras também que vamos então trabalhar. E então do gerador de força passa a ser o verbo. Então, no princípio era o verbo e o verbo, enfim. Temos diversas passagens a respeito disso, da inflexão da voz e da capacidade da voz de permanecer e de ser instrumento dessa forma, com descarga eletromagnética, sim, para a voz. Então, pela palavra, nós temos o impulso mental, que é a base do coração. A base do coração, a base da criação, a base do espírito, porque a sede onde nós nos encontramos não é exatamente nos plexos, ou enfim, do coronário, ou algo assim, mas essa ligação direta, né, chakra cardíaco e todos esses processos ali, dos centros de força, né, centro de força cardíaco também podemos dizer, mas que essa ligação direta é que faz efetivamente a alma se movimentar, a alma viver, a alma estar livre em si mesma, né? Então, quando estamos falando sobre impulso mental e ser a base da criação, quando vai no impulso da voz e a palavra torna-se efetivamente uma realidade, uma matéria, porque a palavra, o som também é matéria, enfim, nesse sentido da criação, há uma pergunta de um daqueles que estudam juntos ali, fala sobre a cólera, e aí traz a cólera como um curto-circuito. Um curto-circuito, na explicação de Clara, que estava ali a traçar algumas linhas sobre
essa dedicação pedagógica. E aí, fala ela no discurso que, em determinado momento, se essa cólera que nos acomete, que nos atinge, não encontra material isolante, olha como estamos falando exatamente de processos eletromagnéticos e processos elétricos, efetivamente. Então, essa energia, esse processo, sim, essa manifestação que nós temos das iluminações, das claridades, e sim, vamos efetivamente saber que quando emanamos esse processo eletromagnético, esses eletrodos, esses processos, esses impulsos, né? Impulsos mentais e impulsos eletromagnéticos que vão chegando através das comunicações, depois axônios, etc. Todo esse processo precisa encontrar um material isolante para que isso não domine completamente, como uma cólera, como um curto-circuito. E o curto-circuito pode danificar algumas áreas daquele circuito. Na corrente, né? Na corrente contínua, por exemplo. Então, esse material isolante seria a oração e a paciência. E nós, a maioria de nós que estamos buscando o Espírito e verdade, estamos buscando as verdades espirituais e universais, nós estamos imersos nessa prova constante de prova de paciência, não com os outros, mas conosco mesmo em relação aos outros. Ou seja, precisamos cada vez mais ampliarmos o nosso raio de possibilidades dentro daquilo que chamamos de paciência, daquilo que chamamos de compreensão e de preparação para podermos traçar estratégias melhores para avançarmos no tempo e espaço, avançarmos inclusive fora do tempo e espaço quando assim atingirmos essa maturidade espiritual. Então, de repente, algo quebra um pouco a linha de pensamento e diz: e se pegássemos a cólera, invertêssemos, ou pelo menos trocássemos o vocábulo e trouxéssemos a palavra indignação? E aí, quando ela faz esse comentário a respeito da indignação, ela diz: aí pensaríamos da seguinte maneira, pensaríamos de maneira diferente. A indignação como um estado por vezes necessário à alma. Estado necessário à alma, isso quer dizer que ela mesma, uma alma sublimada, que já consegue, por exemplo, reverter alguns processos da quebra de frequência nas leis divinas, daquelas criaturas que se desviam daquilo que é necessário para estarmos em equilíbrio natural, em espírito, em qualquer dimensão, em qualquer projeção, consegue resgatar essas almas, vamos dizer assim, muito mais do que o próprio ministro Clarencio. Ela vai nos dizer que por vezes é necessário, isso quer dizer que ela mesma, na condição em que se encontra, e vamos lembrar de outras figuras, por exemplo, a emanação Jesus de Nazaré, o fractal Jesus de Nazaré, por exemplo, do Cristo, vai também ter momentos relatados não só nas obras que conhecemos, como os lidos de Humberto de Campos, de Neio Lúcio, os lidos dos evangelhos em si, mas nós temos momentos da indignação como parte necessária. Por que indignação? Indignação, os sedentos de justiça, os sedentos de ter as outras criaturas compreendendo o porquê deveriam compreender melhor as questões das leis universais, não as leis locais, as leis de raio de ação, por exemplo, desta ou da próxima encarnação, que isso é muito, muito efêmero, muito passageiro, e aí é preciso que tenhamos um mínimo de compreensão de que é um processo mais amplo, de um processo mais onde eu não consigo causar o mal do outro sem causar múltiplas vezes mais para mim esse mal. E não importa, não é uma questão de crença, não é uma questão de religião, não é uma questão... Não importa, é algo natural, que percebe-se, mesmo que se diga, não, mas praticou o mal durante uma encarnação inteira e não se viu, não importa, são passagens efêmeras, muito rápidas, e quando
E quando se descobrem com a figura do tempo perdido, com a figura do tempo mal empregado na ignorância, é um susto muito grande, a perda do corpo perispiritual, por exemplo, e aí os técnicos, os médiums, os que auxiliam naquele processo tentam auxiliar de alguma forma para que não ocorra exatamente a quebra das partículas, a perda do corpo perispiritual, e tentam auxiliar aquela criatura para tentar voltar ao caminho. E aí sim, almas sublimadas precisam intervir, precisam trazer, e as questões mediúnicas que vão, a mediunidade perispíritica e a mediunidade de corpo mental e as outras mediunidades que vão se entrelaçando até que o médium da matéria mais densa faça a sua parte também, né, em conjunto, fluindo nesse fluido também de regeneração e de recuperação das almas e de nós mesmos também. Então, quando nós estamos falando desse estado de indignação, é justamente saber que nós não podemos ser coniventes com aquilo que está acontecendo contra as leis divinas, aquilo que já percebemos da lei divina, que amai ao vosso Deus com todo o seu conhecimento, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração, ou seja, com tudo aquilo que compreendemos em espírito e verdade. É a lei universal, amar ao próximo como a si mesmo, é justamente isso, porque é como a si mesmo, então eu preciso ter esse meu raio de alcance não só para mim, mas para todas as criaturas e não só aquelas que estão ligadas a mim de alguma forma, seja ela familiarmente, seja ela temporariamente em trabalhos, em estudos, em qualquer compreensão que seja. O importante de tudo isso é compreendermos que a indignação, nesse estado necessário por vezes da alma, vai na tensão, na usina, que é a mente como essa usina de forças, a inflexão vocal que vai se estabelecer com essa tensão, ou seja, o tom da voz vai alterar, mas não agressivamente, sim didaticamente, para que a atenção seja voltada para aquele ponto em particular. Regular essa voltagem, assim como nós temos as voltagens dos circuitos naturais das energias, temos também que regular essa voltagem com a frase nessa emissão elétrica. E aí, completa também na conversa, um ministro dizendo a respeito, com Clara certamente, mas completa a ideia do curso educativo. Então, a nossa vida, as nossas vidas, enfim, em sequência, são cursos educativos, pedagógicos, etc., para a alma, onde a indignação ela é importante, e aí Clara ressalta isso, é importante a indignação para a marca do repulso contra as leis do Senhor, contra as leis divinas, as leis de Deus. E não é algo religioso, novamente, é algo natural. Leis divinas significa que não é algo que precisa de um compêndio, precisa de um código para que tenhamos esse código em mãos e consigamos. Certamente que temos Bíblia, certamente que temos outros livros, né? Evangelhos, temos diversos apócrifos, enfim, e diversas escritas, ditas religiosas, vamos dizer assim, ou até filosóficas, ou até científico-filosóficas, ou até espiritualistas ou espirituais, que vão nos fazer compreender que momentos de indignação que marcam essa repulsa contra as leis divinas, essas leis divinas elas estão obviamente conosco constantemente e por vezes é preciso um mergulho, é preciso uma imersão total em nós mesmos, não seja mesmo como fractais, mas também nos ligando a nós mesmos, a nós como mônada, como espírito, como extração, vamos dizer assim, como emanação, melhor dizendo, do pensamento divino, criaturas livres e criaturas completas que nós somos, sim, mas estamos representados aqui em fractais, e esses fractais precisam auxiliar uns aos outros para que essa união, essa recomposição, essa relocação de maneira mental, de maneira espiritual, possa acontecer mais claramente. Isso quer dizer que a indignação significa dizer que não somos coniventes com as outras criaturas que estão adormecidas e que estão despertas, mas que não despertam. Estão despertas, mas que não despertam. Significa dizer que se há algo que já conseguimos alcançar na lei divina, vamos tornar isso como um ponto de inflexão na voz, como um ponto de inflexão didático, para que a atenção seja voltada para essas criaturas, para esses, e inclusive para nós mesmos, fractais de nós mesmos, que vão prestar atenção em nós mesmos,
na nossa inflexão e no nosso discurso, vamos dizer assim. Então, quando temos a figura de Jesus de Nazaré com as mesas em frente ao templo, né, com aquela indignação, e com outras tantas indignações, inclusive com a indignação a respeito de Pedro, embainha tua espada. Mas é uma indignação necessária. Não é uma indignação de dizer que, nossa, mas os romanos estão dominando, ou podemos dizer agora, nossa, mas as criaturas da ignorância estão dominando a terra ainda, mas o que vamos fazer? Que indignação? Não. Indignação contra a lei divina no sentido de que aqueles que têm possibilidade de mudar e de fazer alguma coisa não estão fazendo por quê? Isso quer dizer que nós temos que nos movimentar e não... Muitos de nós somos aqui movimentos. Somos movimentos e movimentos constantes. E por isso há uma certa perturbação do status quo, uma perturbação do status que está, e as criaturas sentem isso e precisam disso, porque senão a acomodação a processos perniciosos são justamente esses processos que vão causar curto-circuito e pode ser evitado um curto-circuito de magnitude, um curto-circuito que vai destroçar completamente o corpo perispiritual quando a mente cair em si e dizer, nossa, o que eu estou fazendo? E essa é uma realidade, novamente, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, não é questão de fé, é uma questão de, neste momento, nessa compreensão espiritual das criaturas na Terra, é uma questão de tempo e espaço. Basta dizer isso. É uma questão de tempo e espaço. Cada qual, no seu momento, vai chegar e vai alcançar essa compreensão e vai dizer, o que eu fiz? O que estou fazendo? Por que perdi tanto tempo? Por que empreguei mal aquilo que me foi colocado à frente? Não há outro objetivo, não há outra subterfúgio, não há nada. Como estudávamos no estudo anterior, quando a claridade aponta, não há onde o orgulho se esconder, o orgulho precisa transbordar, o orgulho precisa reeducar-se. É natural que assim seja. Então, quando alcançamos, e aí o ministro vai tratar de Clara a respeito dela, o total equilíbrio dos centros de força, todos eles, então todos os centros de força, os 7 conhecidos e aqueles que se projetam também dos 7, o equilíbrio desses centros de força geram ondulações luminosas e distintas. Por isso que algumas criaturas, quando têm contato com criaturas mais iluminadas, vamos dizer assim, sejam elas encarnadas, desencarnadas, seja como for, não importa, tem uma certa visão de luzes, tem uma certa visão de odores, tem uma certa visão, sim, sinestesia, sim. Características diferentes para sentidos diferentes, sim, sinestesia, isso falamos. De ouvir melodias, ou de ver melodias, ou de sentir pelo olfato músicas, sim, melodias. E assim vai nessa sinestesia, nesse mergulho da alma, onde os sentidos se confundem mesmo, sim. Mas o importante é aquela aura, aquela luminosidade que criaturas mais iluminadas vão surgir, vão emanar. Explica o ministro Clarencio que se houvéssemos alcançado o equilíbrio, ou vamos chamar de estado evolutivo do espírito, vibracional, vamos dizer assim, o avanço vibracional de Clara, nesse caso, estaríamos compreendendo a mensagem na sua emanação e não percebendo as irradiações dela. Isso quer dizer que não perceberíamos os raios luminosos, tal qual as cores, né? Dos 7 raios, enfim, emanando, as ondulações que podem ser percebidas inclusive por frequências como o som, tanto na camada óssea quanto na camada dos tímpanos, enfim, tudo aquilo que a gente vai receber. Mas passaríamos, ao invés de observar, de sermos observadores, passaríamos a ser perceptores, percebermos a mensagem e não as irradiações, porque as irradiações elas podem sim ser músicas e linguagens inclusive. Isso quer dizer que a linguagem mental é a linguagem natural do espírito, mas nós precisamos usar essa inflexão da voz, nós precisamos usar o ar para propagar o som.
Então, para termos essa frequência audível, e temos até a questão de que a audição humana na matéria mais densa, inclusive no perispírito, também tem um certo limite de decibéis que vai reconhecer ou não, e sabemos que alguns animais, por exemplo, têm alcances maiores ou menores de decibéis, inclusive divergindo dos humanos. E obviamente também todos nós humanos, no estado humano em que nos encontramos aqui na Terra, temos também diferenças, divergências e nuances, vamos dizer assim, de percepções de frequências. Isso vale para todos os sentidos, inclusive o sentido intuitivo, que é o sentido puro, que vai se estabelecer como a mediunidade pura, natural de todas as criaturas, de um orbe de regeneração por completo. Então, numa determinada passagem, vamos aí adiantando a página um pouco, aqui os que quiserem acompanhar a página 176 do livro Entre a Terra e o Céu, há uma certa passagem que fala a respeito do pranto e a atendida, vamos dizer assim, aquela que está sendo atendida por Clara diz: meu pranto não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz, como não compreendia eu assim antes. Ou seja, que surpresa! Bastou eu compreender um pouco melhor, bastou eu ser imantado por essa energia de Clara, né, que eu começo a compreender o mundo. Como falávamos a respeito do Sol, que dizia, nossa, que Sol é esse? Mas é o mesmo Sol, enfim. Então, mudam as frequências, mudam as percepções, isso quer dizer que nós compreendemos, né, inclusive as questões de DNA, enfim, todo aquele processo, hélices de DNA que vão se libertando, vão aumentando, né, as possibilidades de 2 para 3 para 4, enfim, e nós vamos compreendendo melhor, nós vamos compreendendo inclusive no sentido da matéria mais densa, não só em perispírito, não só em corpo mental, como espíritos, enfim, né, corpo átmico, vamos chamar assim, mas nós vamos sim, nas subsequentes projeções da alma, também vamos compreender. Então, Clara imediatamente diz sim, de modo significativo na narrativa do amigo André Luiz. Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro a distante das alturas. Perdeste peso espiritual. Nós falávamos em diversos estudos a respeito. Pensemos novamente então. Processos eletromagnéticos, placas eletrônicas onde os corpos funcionam, não essas placas eletrônicas que conhecemos quase que estáveis em suas projeções na matéria mais densa. Não. Mas aquelas que são adaptáveis. Pensem como dentro do processo que chamamos até de ficção, dentro de determinada série de TV, pensemos naquela matéria programável, mais ou menos nesse sentido, é que nessa matéria programável que nós vamos ter esses pequenos circuitos colocados à disposição, né, atomicamente, obviamente, mas pelo processo eletromagnético, em corpos perispirituais e corpos da matéria mais densa também, além de emanações do corpo mental que vão criando as formas pensamento já descritas também na obra Vida do Mundo Espiritual. E muito interessante quando ela diz perdeste peso espiritual, o nosso peso atômico. Nós vamos exatamente onde precisamos ir. Nós vamos cair exatamente onde precisamos cair. O nosso magnetismo, o magnetismo do local dos orbes, do tempo-espaço, o magnetismo da Terra, o magnetismo do sistema solar, o magnetismo da galáxia própria para nós outros, o magnetismo do universo próprio para nós outros, do subuniverso, do universo maior, enfim, em relação ao universo central, mais distante, mais próximo, enfim, mais distantes do Criador em si. E aí nós vamos nos colocando exatamente onde precisamos estar. Não há erro. Não há erros, meu senhor. Aqui não há erros, meu senhor, diziam André Luiz em suas passagens em Nosso Lar. Paixões inferiores. Nossa, mas então
paixões inferiores. Mas não queremos dizer aí paixões inferiores, como Chico Xavier, por exemplo, vai se declarar torcedor do Corinthians, por exemplo, e dizer, nossa, mas ele mesmo comentava em alguns fatos, né, comum e é verificável por outras criaturas, outros relatos de quem conviveu com ele, públicos, certamente, e vai dizer que precisava perceber essas questões mais mundanas, precisava ter alguns interesses mais mundanos, porque senão ele se libertava, porque senão ele vivia a vida no mundo espiritual. Justamente o que falava o ministro Clarencio a respeito da impossibilidade de o espírito estar mergulhado na matéria mais densa e estar completamente consciente do que é como espírito, justamente porque não consegue permanecer no corpo da matéria mais densa e sequer alguns conseguem permanecer em corpo perispiritual, que é o caso propriamente da genitora, da mãezinha chamada, mãezinha de André Luiz, no caso em que faz algumas visitas, nem no corpo perispiritual ela consegue permanecer, porque está em vibrações muito mais, em frequências muito mais altas e não consegue permanecer naquela frequência por muito tempo, é algo natural, a não ser que seja alguém que transpôs, que ultrapassou esse processo, aí estamos falando de energias crísticas completas, não só angelitudes, mas energias crísticas completas que vão conseguir dominar todas as questões subatômicas de todas as vertentes, de todas as formas de vida, desde da transmutação da luz na quebra, né, na quebra da onda, na transmutação da luz até tornar-se matéria. E sim, estamos novamente fazendo referência à quântica, à física quântica, à boação de Higgs e todas aquelas questões estruturais ou até ditas desestruturadas por não conhecermos, por ignorarmos ainda alguns fatos, que vão pouco a pouco sendo liberados para nós outros aqui no planeta de quinta dimensão agora, mas que por muito tempo vivemos na quarta dimensão, a dimensão entre sonhos e pedagógicas realidades, íamos dizer pseudo-realidades, mas vamos chamar de pedagógicas realidades, para não causarmos um efeito com as palavras, lembrando da lição de Clara, da inflexão da voz, da escolha das palavras, enfim, porque causaria uma ideia de que deveríamos ignorar completamente a matéria mais densa como uma não realidade, mas sim é uma realidade necessária, educativa, enfim, pedagógica, e por aí vamos seguindo. Prender o pássaro à distância das alturas. Então nós estamos efetivamente, nós somos essas criaturas, né? Como por exemplo a liberdade das águias, algumas características que são, né, das águias que voam altíssimo, 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 mas não podem ultrapassar o processo gravitacional e não podem ultrapassar a atmosfera, né? E não podem ir ao espaço, certamente, porque precisariam de algum recurso maior. Leveza, felicidade, peso espiritual, nível de compreensão, nível espiritual. O ministro Clarencio ainda completa dizendo que as nossas vidas são como um rio, como um destino, e aí lembramos do Rio Azul, tratado do grande exemplo que corta toda a região do nosso lar, e vamos lembrar de alguns rios também, Rio Nilo, alguns outros rios que cortam, por exemplo, a região de Berlim, a região de Londres, a região de Paris, a região... Aqui nós temos, por exemplo, alguns rios também na Transamazônica, nós temos alguns rios na região amazônica, enfim, como um todo. Temos outros rios também em diversas regiões do país, que também vão trazer essa ideia de que há um curso, há uma nascente, ela está sempre ligada de forma corrente, não de forma estática, mas de forma corrente está sempre ligada, né, a essa nascente. Isso didaticamente é o que diz o ministro Clarencio, né? Estamos sempre ligados nessa corrente. Então a vida como escola, e cada criatura, e aí é bem interessante esse comentário, cada criatura, vamos até pegar o recurso aqui na página 180, cada criatura deve dar a sua lição. Cada criatura, porque pensamos que estamos mergulhando na matéria mais densa como criaturas viajores do espaço e do tempo e do universo, dos universos, enfim, dos orbes, mas que estamos aqui para tratarmos de algumas
algumas infrações, vamos dizer assim, das leis universais e estamos aqui para reajuste. E aí pensamos que estamos aqui para receber lições, para estarmos sentados pedagogicamente aqui numa escolinha, numa aula, numa situação de muito respeito, de respeito máximo, onde nós já sabemos que algumas culturas que se expandem como países e culturas equilibradas são aquelas que investem muito e não só na questão de investimento pedagógico, de projeção de cidadãos do mundo e do universo, mas também em toda a questão de estarem em ambientes mais lúcidos e mais seguros e todo esse processo que agora se movimenta novamente na Terra com questões necessárias para que tenhamos mais consciência de tudo que estamos vivendo, de nossas responsabilidades sociais. Sejam elas na matéria mais densa, sejam elas perispirituais, porque tudo vibra em diversas dimensões. Nada acontece somente na matéria densa, nada acontece somente no plano perispiritual. De modo algum. Tudo acontece interligado. Então, essa vida diz que cada criatura tem que expor a sua própria lição, tem que criar a sua própria lição. Isso é muito interessante porque quando pensamos que não, estamos aqui para observar e para tomarmos essa lição, para anotarmos tudo aquilo que precisarmos, estudarmos e de repente há uma prova final e vamos conversando com essa prova final e aí temos uma aprovação ou uma reprovação, uma necessidade de repetir aquilo que é necessário para a lição da alma despertar. O despertar, por vezes até temos uma inflexão de apontarmos para a região do cérebro, mas é muito mais pela representação da mente, que ficaria mais didático, mas a mente é não local, ou seja, é um todo. O espírito tem não projeções do órgão limitadas a por exemplo, aos olhos, aos ouvidos, não, mas como um todo, enxerga como um todo, ouve como um todo, sente como um todo, enfim. O espírito é um espírito, não só o clarão do livro dos espíritos, mas sim uma projeção nossa, nós espíritos, pensamento, nos movendo, enfim. E aí, a lei é sempre a lei. A lei é sempre a lei. Precisamos respeitá-la e cumpri-la. Não há muito o que discutir. O que podemos alcançar numa hermenêutica, uma interpretação sobre tudo isso, sobre essas questões de legislação, é que, nossa, mas eu ignorava. E aí vamos à cruz e dizer, perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Kardec vem, Hippolyte Léon Denis Ardevaio vem, remanescente de passagens como Ian Rus, outras, Kenaton, enfim, todas essas passagens para chegar em Hippolyte Léon Denis Ardevaio e lembrar de Kardec, enfim, todo aquele processo, porque era aquela questão de trabalhar com as energias, magnetismo, então, e o espiritismo surgindo, enfim. E aí ele vai dizer, não podemos mais dizer como outrora. Não podemos mais dizer perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Todas as criaturas que estão agindo no mal, na ignorância, na persistência, seja ela qualquer que seja, na perturbação de criaturas do bem, todas as criaturas que estão na iminência, todas as criaturas que estão na continuidade da perturbação das criaturas de bem e das harmonizações sociais de bem, todas as criaturas, seja ela de uma pequena perturbação, de uma grande perturbação, todas as criaturas que estão perturbando são cientes do que estão fazendo. Sabem exatamente o que estão fazendo, por que estão fazendo e gostariam de permanecer em ambientes onde o sofrimento é o pedagógico. Isso quer dizer que essas criaturas que permanecem agora, novamente, não se trata de questão de fé. Não importa se é ateu, não importa se é espírita, católico, evangélico, umbandista, não importa. Importa dizer que essas criaturas que persistem no mal nessa frequência, numa frequência de um orbe regenerado, de quinta dimensão, subindo, enfim, alcançando criaturas de sexta, de sétima que vêm visitar, que vêm auxiliar, que vêm pedagogicamente elevar o status do planeta e da humanidade que aqui está, com essas criaturas de vibração e de desequilíbrio, sendo relocadas em outros orbes distantes, vão passar sim pelo primitivismo novamente. Isso quer dizer que vão
cerrar as cortinas dessa apresentação, dessa vida, vão desencarnar, vão morrer, vão, enfim, se despedir dessa passagem desse ego, vão levar essas lições, vão passar por desintoxicação, seja nos lodos infernais, vamos chamar assim, ou nos lodos dos abismos, daquelas questões todas de umbral, alguns vão dizer umbral grosso, umbral mais baixo, enfim, seja como for, as palavras pouco nos importam, livro dos Espíritos, Espírito da Verdade. Cabe a vós os entender. Diz, então a criatura vai passar por essa limpeza magnética, todo esse processo, para então ser relocada com a mudança de perispírito e vai reencarnar num orbe primitivo, onde a violência impera, onde a ignorância impera, onde precisa lutar pela sua vida o tempo inteiro, pela sua vida, queremos dizer, pela sua vida, pela sobrevivência da matéria mais densa. Não é pela sua vida no sentido de perispiritual, mental, aquele planejamento, né? De mentalização, de harmonia. Não, nada disso. Estamos falando de perigos, de figuras gigantescas correndo e todo aquele processo que nós já tivemos aqui. Nós temos hoje ainda algumas criaturas ditas selvagens que são harmônicas, são criaturas harmônicas, mas como nós estamos invadindo o espaço não está sendo conciliado, não está sendo harmonizado, significa que sim, há uma certa desarmonia em nosso relacionamento com todas as criaturas da Terra, ecologicamente falando, e nós sabemos disso, somos cientes disso, nós que estamos aqui na matéria mais densa, com pensamentos mais universais e espirituais. Isso quer dizer, então, que, sim, a lei é sempre a lei. Respeitá-la e cumpri-la. É isso. Respeitá-la e cumpri-la. Não é desafiá-la, não é tratar uma hermenêutica, compor uma peça jurídica, páginas e páginas, compêndios, tomos. Não. É vivenciar a lei. A lei é para mim, a lei é para os mais próximos, a lei é para a lei universal. Significa que a lei que está sendo aplicada aqui é a mesma lei que está sendo aplicada em Marte, que é a mesma lei que está sendo aplicada em Júpiter e a mesma lei que está sendo aplicada em outros orbes, quer queira entender que há vida, sim, em outros orbes, quer não queira. Porque não há como chegar em 2023, chegar em 2024, 2025 e estarmos ainda pensando se há ou não vida em outros orbes, com bilhões, centenas de bilhões, com inúmeras paisagens, inúmeros processos de vida, com moléculas diferentes, com projeções diferentes, inclusive matérias densas que nós sequer podemos perceber com estas percepções da matéria mais densa. Mas em perispírito, desdobramento, inclusive ampliando o nosso padrão de tecnologia, quando vamos explorar os outros orbes e nos é permitido, porque se não fosse os sistemas de defesa dos orbes, assim como a Terra os tem, mas a Terra não consegue captar todas as questões tecnológicas de outras partes da própria galáxia, de outras partes em si. Então, por isso, algumas anotações de estudiosos, de algumas anotações da NASA, algumas anotações públicas, certamente, não aquelas questões escondidas que não temos acesso ainda, mas aquelas que são públicas, deixam claro que as percepções, elas não são extremamente conscientes e profundas. As compreensões são, olha, captamos uma certa onda, ou de repente captamos um certo movimento de algo não reconhecido, e fora a ideia, né, de serem efetivamente estratégias militares de povos da Terra, mas sim de situações fora, né, fora do ambiente terreno, e não somente de satélites que foram lançados anteriormente, mas sim de coisas ainda não percebidas pelos sistemas da matéria mais densa na Terra. Alguns vão dizer 3D, terceira dimensão, mas vamos chamar de quarta dimensão, indo para a quinta, né? Nesse processo. Quem sabe na quinta dimensão consigamos essa liberdade, essa projeção, para entendermos quais são as possibilidades de vida, como elas se propagam do ponto de vista da ciência positivista, para também corroborar com tudo aquilo que já estamos percebendo, sentindo e trazendo de nossas próprias experiências, porque nós não somos da Terra, nós vivemos na Terra, nós estamos de passagem na Terra para
cumprirmos algumas coisas, para nos alinharmos novamente, para pedagogicamente trabalharmos toda essa projeção, mas estamos em busca constante de espírito e verdade. E aí, a alma, e bem interessante para chegarmos a uma nova pausa aí desse nosso estudo e esperarmos a continuidade desse processo aí, que é muito interessante para que possamos crescer, aumentar esse raio de projeção e envolver outras almas aí interessadas, dizendo: a alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato do solo. Se referindo inclusive a uma criança que vai nascer, né? Novamente, vai reencarnar na Terra. E aí diz: a alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato do solo. Interessante. Jesus de Nazaré nasceu em qualquer trato do solo. Mas, como uma semente, aí vai dizer: justo, né? Seria injusto ou seria não justo relegar sementes selecionadas. Nossa, mas semente selecionada? Ah, joio e trigo, sim. Então, sementes que despertam. Então, sementes estelares que vão por todos os orbes semeando, movimentando. Muitos de nós fazemos isso constantemente. É algo natural. É algo natural. Muitos não vão entender, mas não é um problema dos que não compreendem porque tentam compreender dessa matéria mais densa. Tentam compreender do cérebro perispiritual. Mas nós estamos aqui, sim, causando movimento, querendo movimento, preparando o movimento, né? Então, a planta pode ressurgir em qualquer trato de solo, a alma também. Não seria justo relegar semente selecionada a terreno inculto. Terreno inculto, isso quer dizer que para sementes preparadas há uma preparação, que foi o caso de Jesus de Nazaré, que foi o caso de Siddhartha Gautama, que foi o caso de outras criaturas que vieram com terrenos preparados, né? Foi o caso também de Chico Xavier, apesar de alguns lembrarem a respeito das questões, vamos chamar de sofrimento, mas vamos chamar de pedagogias, né? que trabalhou a alma, né? A alma, espírito, aqueles que queiram chamar de Chico Xavier, aqueles que queiram chamar de Orion, aqueles que queiram chamar de São Francisco de Assis, seja como for, das passagens em que teve, né? Chico Xavier, Francisco de Paula, né? Mas essas passagens em que essa mesma alma vai contribuindo com as elevações, com os movimentos, novamente, mais uma semente estelar, mais uma alma que vai constantemente, né, movimentando as criaturas para que o status quo se movimente completamente e para que as coisas avancem e renovem-se e regenerem-se e por aí vai. Isso quer dizer que quanto mais extenso for o raio de trabalho de amor, mais colaboração teremos em nosso benefício. Ou seja, vamos aumentando a nossa zona de desenvolvimento espiritual, vamos aumentando o raio de alcance que nós temos, seja através de estudos como esse, seja através de grupos, de palestras, de tarefas mediúnicas, de todos os processos que possamos gerar, né, um alcance maior desse raio e que todas as criaturas façam as suas partes, que de maneira refratária, né, possam tocar outras almas, enfim, com esses estudos, com essas renovações de pensamento, para que tenhamos justamente o que diz essa frase: quanto mais extenso for o nosso raio de trabalho, nosso raio de compreensão do amor, mais colaboração teremos em benefício próprio, ou seja, toda vez que nos movimentamos e movimentamos outras criaturas em conjunto, significa que teremos mais benefício próprio no sentido de estarmos avançando mais recursos para aumentarmos mais e mais os nossos alcances nessa zona de desenvolvimento espiritual. Deixamos um grande abraço e saudações da Páscoa terrena para todas as criaturas em todos os espaços, tempos, em todas as dimensões. Grande abraço.